Oi, 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 gente. Bom dia, bom dia. Vamos ver aqui. Oi, Zenaide, bom dia. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Acredito que essa live realmente vai fazer a diferença para você, vai te ajudar a entender algumas coisas. E, na verdade, assim, o que eu busquei trazer aqui hoje são questionamentos, são situações que acontecem, né, com pessoas e das pessoas das quais eu conheço, atendo, já atendi e situações que acontecem por conta dessas questões, né? Então a gente fala muito de merecimento, a gente fala muito de pertencimento, principalmente a questão do pertencimento vem um pouco aí do principalmente da questão da sistêmica, né? Na base da sistêmica do Bert Hellinger. Mas quando a gente pensa, né, muitas vezes a gente, eu não sei vocês, mas assim, muitas vezes a gente nem pensa, né, da questão do merecimento, se eu mereço ou não, na verdade é algo automático, algo que está lá dentro e que às vezes a gente não para pensar. Mas essa é uma das questões que realmente podem causar um bloqueio na nossa vida por conta dessa crença de merecimento. Eu já falei um pouco aqui, até uma outra live sobre isso, mas eu acho muito importante, principalmente porque a gente trabalha muito nessa questão do merecimento na parte de coaching. Quando a gente fala de crença, toda crença é algo que a gente acredita, né? Ou porque a gente viu, ou porque a gente ouviu, ou porque a gente viveu, e a gente faz com que cada situação que acontece na nossa vida, a gente reforça essas crenças, principalmente essas que são geralmente que está ligado à nossa pessoa, né? Aquilo que a gente vive, enfim, que são essas crenças de identidade. Então, a identidade tem a ver com quem eu sou. E aí eu vou falar disso em uma outra live melhor. A crença de capacidade, né? Então, do que eu sou capaz, do que eu sou capaz de fazer, de executar, no dia a dia, né? Na minha vida. E a crença de merecimento, que tem a ver com a crença do que eu mereço receber, do que eu mereço fazer, do que eu mereço, do que eu realmente mereço. Ganhar algo, né? Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, essa live de hoje é realmente para a gente expandir um pouco, ampliar um pouco a consciência e levar isso para a nossa vida e aplicar. E aí, quando a gente fala de pertencimento, né? Então eu coloquei aqui o pertencimento, qual é a ligação do pertencimento com o merecimento? Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, né? E eu já vim falando, porque eu adoro falar, então para quem não me conhece, eu sou formada em pedagogia. Tenho formação em coach também, então sou life coach. A minha formação é de coach de vida, né? Então eu ajudo pessoas principalmente na área dos relacionamentos, né? Então relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o outro, né? Com o cônjuge, enfim, e o relacionamento com os filhos. Porque eu acredito que realmente o que a gente mais tem conflitos, mais tem situações para resolver são nos relacionamentos. E é aonde a gente cresce e evolui também por conta das nossas relações, né? Porque ninguém vive sozinho. Então a gente tem as nossas relações intrapessoais, que é eu comigo mesmo, e a relação interpessoal, que é eu com outras pessoas, né? Então sou eu com outras pessoas. E nesse sentido, eu me encontrei muito e gosto muito, porque assim, eu costumo dizer que o coach, ele é um treinador de pessoas, né? Ele treina
primeiro ele treina a si mesmo, né? Principalmente nessas questões, o coach é muito de não de orientar, mas sim de fazer perguntas poderosas. Para quê? Para que eu, como pessoa, como indivíduo, né, e você, como outra pessoa, possa o quê? Encontrar em si mesmo as respostas que estão lá internas. Então, por isso que a gente faz muita pergunta. É diferente. E também informação constelação familiar sistêmica. E nisso tudo eu juntei essas técnicas PNL, programação neurolinguística, eu juntei tudo isso para quê? Para que a gente possa alcançar um melhor nível de entendimento e um melhor resultado na vida das pessoas. Então, quando eu falo disso tudo, eu alinhei tudo isso, então hoje eu trabalho na área de relacionamentos, principalmente para quê? Para que a gente possa resolver os nossos problemas e solucionar aquilo que a gente tem hoje na nossa vida como problema. Então, pensando nisso, eu vim aqui hoje falando dessa live, então eu vou começar falando da questão do pertencer. O que é pertencer? Pertencer, quando a gente pensa em algo assim, é fazer parte, incluir, ser parte de um sistema. Então, quando a gente pensa nisso, né, vem à mente o quê? Eu pertenço a um bairro, vamos expandir melhor, né? Vamos entender um pouco melhor isso. Eu pertenço a um sistema. Então, o sistema é o todo, todos, né? Se a gente parar para pensar, tudo faz parte. Quando eu pertenço a um bairro, existem várias pessoas, várias pessoas que moram ali que pertencem àquele sistema. Eu pertenço a uma cidade, então eu moro naquela cidade, eu pertenço àquela cidade. Se eu mudo de lá, eu vou de alguma forma, então, sair daquele lugar a qual eu pertencia e vou pertencer a outro lugar. Mas eu não deixo de pertencer àquele, porque de alguma forma aquilo que eu vivi ali, aquilo que eu experienciei, o tempo que eu fiquei ali, eu levo isso comigo. Então, por quê? Faz parte da minha história. Então, de alguma forma, essa questão do pertencimento é algo amplo, algo da qual eu faço parte, né? Então, eu faço parte, você faz parte, o outro faz parte, todo mundo faz parte. Então, é pertencer ao sistema. E quando eu falo de pertencimento, eu trago principalmente a visão sistêmica. A visão de que Bert Hellinger trouxe, né, de que todos, indistintamente, né, todos fazem parte de um sistema. E quando eu falo todos, é todos mesmo. Pessoas vivas, pessoas mortas, pessoas que tiveram comportamentos da qual não era, como é que eu vou dizer, não era apropriado, né? Pessoas que tiveram situações, pessoas que tiveram tragédias, enfim. Então, todas as pessoas fazem parte desse sistema, independente de estar aqui ou não, independente de estar vivo, de estar morto, todos indistintamente fazem parte de um sistema. Então, quando a gente fala de pertencimento, né, principalmente eu trago essa visão do Bert Hellinger, que todos realmente precisam e devem pertencer, porque quando algo, né, não pertence àquilo, a gente chama isso de exclusão. Então, há uma exclusão de alguém, né, ou de várias pessoas, e isso para a vida, né, causa uma desordem, traz uma desordem dentro do sistema, né? Dentro do sistema da qual a gente está inserido, da qual a gente faz parte. Então, para entender melhor, né? Por isso que eu coloquei
trouxe, né, essa visão diferente para que a gente possa entender melhor quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de pertencimento, porque muitas vezes, e eu já vi isso e vejo isso, que às vezes assim, o que acontece, por exemplo, quando existe uma separação de um casal, muitas vezes as pessoas falam, o falecido, né? Aquele lá, não quero nem saber, não faz parte da minha vida, não faz. Só que assim, a pessoa não percebe, ok, né? Uma coisa é a pessoa realmente ter se separado e não ter mais esse convívio, enfim, mas faz parte desse sistema, fez parte da vida. Então, independente do que houve, independente do que aconteceu com este casal, com estas pessoas, este homem ou enfim esta mulher, né, da qual se aconteceu esta quebra, né, esta separação, faz parte deste sistema. Por quê? Não importa o que a pessoa tenha feito, mas importa que ela faz parte. Porque se é excluído, né, por conta dessa pessoa ter tido um comportamento inadequado ou inapropriado, outra pessoa do sistema, existe algo que a gente chama de compensação. Então, outra pessoa dentro do sistema vai fazer o quê? Vai compensar a falta ou a exclusão desta pessoa, né? E em geral, quem faz isso são os mais novos dentro desse sistema. Então, vamos dizer assim, que alguém, né? Então, houve essa separação do casal e neste sistema e nessa situação tem um filho. E o que acontece? Este filho vai fazer esta compensação, porque este filho vai trazer à tona as situações que não foram resolvidas dentro dessa relação desse casal, porque essa pessoa foi excluída. Então, esse filho vai trazer nele os comportamentos desta pessoa que foi excluída. Para quê? Para que haja novamente essa ordem, para que haja dentro do sistema esta inclusão, este pertencimento, este fazer parte, de olhar para este indivíduo e compreender que ele faz parte desse sistema, que ele faz parte deste meio, independente do que houve, do que foi, do que fez. Porque o que aconteceu a gente não consegue mudar. Óbvio que muitas vezes isso causa dor, causa sofrimento, enfim. Mas dentro do sistema e dentro das leis que regem a natureza, dentro das leis naturais da vida, nada pode ser excluído. Nada e nem ninguém pode ser excluído. A pessoa tem o direito. O direito é de cada um. A pessoa tem o direito de pertencer a este meio, a este sistema, a esta família. Então, quando a gente olha para isso, eu falo, né, de pertencer, de pertencimento, é realmente que a gente faz essa inclusão. E essa inclusão, ela não precisa ser verbal, ela precisa acontecer aqui dentro, ela precisa acontecer dentro de nós. Então, quando a gente fala em inclusão, é a inclusão interna, né? É óbvio que muitas vezes ela leva um tempo, né, para haver esta inclusão, para haver esta mudança dentro de nós e dentro do sistema. E isso a gente tem que entender que assim é o tempo de cada um, é o tempo que acontece, a gente não pode pensar que isso é assim do dia para a noite. É algo que precisa ser trabalhado, é algo que precisa acontecer aqui para que isso
reverbere aqui, né, no externo. Então, algo que precisa acontecer dentro para que isso seja feito aqui na parte externa, né? Então, é interessante e importante a gente entender esse conceito, até para a gente chegar na questão do merecimento e de outras questões que eu vou trazer aqui hoje. Então, faz sentido para vocês quando a gente fala de pertencer e de pertencimento e de que todos têm o direito, né? E na verdade a gente está falando aqui de direito. Todos têm o direito a pertencer. Então, independente, vamos pensar assim, de pessoas que moram aqui no Brasil, né? Então, há pessoas que vêm e há pessoas que vão, né? E aí, quando a gente acolhe alguém, né, que vem de fora, a gente está dando o direito dessa pessoa pertencer a este mundo, a este país, né? Da mesma forma que pessoas que vão para outros países também têm, né, essa questão de eu posso pertencer, e antes desse pertencimento há de se ter um respeito. O respeito com o indivíduo, o respeito com a pessoa, o respeito com a história que ela traz, né, de situações, de vivências, enfim. Então, há de se ter esse respeito porque essa pessoa trouxe, ela veio de um outro lugar, né? Então, há esse acolhimento, há esse respeito ao indivíduo de que sim, né, ele tem uma história, ele trouxe uma história, e abre-se um campo para quê? Para que a gente possa fazer este acolhimento deste indivíduo, desse ser humano no novo sistema. Assim quando chega uma pessoa nova, né? Aí eu vou colocar uma outra questão. Quando há uma chegada, né, de um bebê, de uma criança dentro do sistema, há de se incluir esse novo ser, porque ele está chegando no sistema, né, para cumprir a missão dele. Então, de alguma forma, a gente inclui este novo ser, dá as boas-vindas a este novo ser dentro do sistema. Independente da história de vida, do que aconteceu, do que houve, né? Então, há de se ter esta inclusão no sentido de você faz parte da família, você faz parte do sistema, eu vejo você, você está aqui. Então, por isso que é tão importante a gente reconhecer e a gente entender que todos têm o direito de pertencer ao sistema. A gente não pode negar, né? Porque se eu nego a alguém o direito de pertencer, eu nego e eu excluo aquela pessoa. Então, que direito, né, eu tenho de excluir alguém, aquela pessoa? Então, ter esse olhar, né, de respeito e de reconhecimento que esta pessoa faz parte, de que todos fazem parte de um sistema e que todos carregam uma história, de que todo e qualquer pessoa carrega em si os emaranhamentos, né, da sua própria história, da história de vida, né, que vem não só daquele indivíduo, mas que vem de pessoas que vieram antes dele, né? Então, por trás desta pessoa, por trás de mim, por trás de você, por trás do outro, enfim, existe uma história de vida, existem pessoas que vieram antes e que também trouxeram isso. Então, essa parte de saber, de reconhecer, de conhecer a história da nossa família é importante, até para que a gente conheça, né, o que
o que eu trago da minha história, o que o outro traz da história dele e o que nós dois, a partir desta união, construímos com essas histórias. Então, tudo isso faz parte de um sistema, de um todo, de uma situação, né? Então, que a gente, a partir disso, tem um olhar diferente e que pode continuar levando adiante, caminhando, entregando para as próximas gerações algo que seja saudável, algo que faça dentro do sistema estabeleça essa ordem, né? Do que a gente é como se a gente passe o bastão para a próxima geração para que eles continuem, né? E para que eles, a partir daquilo que eles vivenciam, que eles passam para as próximas gerações. Então isso é uma continuidade da vida. Bom, aí quando a gente fala disso, né, então essa é uma das leis do pertencimento, do pertencer, do sistema e da natureza, aí eu entro no tema de merecer, né? Quando a gente pensa em merecer, o que vem à cabeça para vocês quando a gente fala de merecer? E até para que a gente possa colocar isso, né, e entender o que é merecer para você, o que é merecimento para você. E como eu já falei aqui em algumas vezes antes, quando a gente coloca o tema, né, cada pessoa tem uma interpretação de algo, né? Então, cada pessoa tem uma interpretação de situações, de vivências, de palavras, de experiências, enfim, e traz, né, essa interpretação dos fatos. Isso não significa que está certo ou que está errado, significa que essa pessoa tem essa interpretação, apenas isso. E cada um interpreta e vê o mundo à sua forma, à sua maneira. Quando a gente entende, né, que essa interpretação vem de cada um, né, e cada um vê o mundo de uma forma, então alguns enxergam o mundo mais colorido, outros enxergam o mundo de uma forma um pouco menos colorida ou mais preto e branco, ou alguns enxergam o mundo de uma forma mais tranquila, outros enxergam o mundo de uma forma, né, mais acelerada, enfim. Então, tudo isso porque cada um tem a sua própria experiência, a sua própria forma, né, de ver, de sentir, de ouvir, então tudo isso faz parte do indivíduo. Por isso que a gente fala que assim não existe um certo ou errado, existe o que é, o que a pessoa vê e a interpretação do que ela vê, do que ela sente, do que ela ouve. Cada família ou cada, né, núcleo vem disso, vem de uma interpretação, vem de uma experiência, vem de uma vivência. Então, para cada pessoa, quando a gente fala, bom, o que é o que para você é amor, o que para você é casamento, o que para você é família, né? O que para você significa família, o que para você... Então, para cada pessoa tem uma interpretação, tem uma visão daquilo. Então, eu gostaria de convidar vocês para que vocês pensassem um pouquinho, e se quiser compartilhar comigo, o que para vocês é merecer ou merecimento, né? Porque isso é de cada um, né? Essa forma como a gente vê e percebe o mundo é individual. E quando a gente fala de individual, né, a gente fala de individualidade, o que nos torna único,
o que nos torna em pessoas individuais. Nós somos pessoas que temos, né, de certa forma, a gente é igual, porque somos seres humanos, né, que cometemos erros, temos sucesso, então tudo isso nos torna iguais, mas ao mesmo tempo temos muitas coisas que nos diferem, temos muitas coisas que, se eu pegar o meu DNA, né, você pegar o seu, enfim, cada um pegar o seu DNA, a gente vai perceber que tem muitas coisas que nos são diferentes, né? E aí vem também a história de vida, porque exatamente isso, viemos de situações diferentes, de famílias diferentes, viemos de experiências diferentes. Temos muitas coisas que nos ligam, que nos tornam iguais, mas temos inúmeras coisas também que nos tornam diferentes. E isso é a grande beleza da vida, porque se fôssemos tudo da mesma maneira, tudo igual, a gente não conseguiria evoluir, a gente não conseguiria ter algo que nos tornasse, né, diferentes. E aí seria tudo igual. Então, quando a gente fala disso, então, essa questão, e o que eu sempre quero trazer e elucidar aqui, que não existe certo e errado, existem situações, existem fatos e existe a interpretação que a gente dá, né, ao fato, ou seja, o colorido que a gente dá a cada fato e a cada situação. Então, eu quis trazer essa elucidação aqui, principalmente para a gente entrar na questão do merecimento. Quando a gente fala de merecimento, de merecer, né, é reconhecimento, né? O reconhecimento de algo, é o reconhecimento de quem eu sou, do que eu faço. Então, se eu sou alguém e faço algo, eu mereço algo, certo? Então, vamos pensar dessa forma. Se eu sou uma pessoa, e aí vai entrar uma interpretação, e aí gostaria que vocês me dissessem se faz sentido para vocês, como é que está aí para vocês isso, né? Se vocês estão conseguindo me acompanhar nisso. Se eu sou alguém, eu faço algo, eu mereço receber algo, eu mereço ganhar algo, a partir de quem eu sou e do que eu fiz. Tá, então se eu dei algo, né, e eu julgo que eu recebo algo, né, eu mereço receber algo, certo? Então se eu dou algo, eu mereço receber ou ganhar a respeito daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu dei, daquilo que eu recebo, ok? Então, é uma troca, né? E aí o que eu preciso entender é que eu não preciso cobrar nada de ninguém. O receber vem de forma automática. Eu recebo algo quando eu dou algo, né? Então, eu mereço receber algo quando eu dou algo. Certo. Então vamos lá. O merecimento vem de merecer, de receber, de ganhar o que é de direito a mim, né? Então aqui a gente está falando de merecimento. Então se eu mereço, se eu fiz algo, né? Se eu sou alguém, eu fiz algo, eu mereço receber algo. Claro. Agora, quando eu falo de merecimento, eu tenho que entrar numa situação aqui para que a gente possa entender como é que isso funciona dentro de nós. Se eu sou alguém, se eu faço algo, eu mereço algo, certo? Isso a gente entendeu, ok. Mas existe aí uma outra questão, existe o meu julgamento, o julgamento que eu faço dentro de mim, de que
eu mereço algo ou de que eu não mereço algo. E é exatamente esse o ponto que eu quero chegar, que é o que eu julgo merecer. Porque uma coisa é eu ser alguém, né? Fazer algo para receber algo. Isso é um fato, isso acontece. Agora, outra coisa é eu julgar que eu recebo algo ou não recebo algo. Quando eu julgo que eu não mereço receber algo, eu posso até fazer, eu posso ser alguém, né? Então, aquela pessoa que eu acredito que eu preciso ser. Eu faço o que eu acredito que eu preciso fazer para receber aquilo. Só que se no fundo eu julgo que eu não mereço receber aquilo, o que vai acontecer? Eu não vou receber. Ou eu vou fazer de tudo para me sabotar, ou eu vou fazer de tudo para boicotar aquilo que eu acredito que eu não mereço receber. Assim é na vida. Se eu julgo que eu fiz algo ruim, então eu julgo que eu não mereço receber. E o que é isso? Quando eu falo disso, existe, como eu disse, essa crença de não merecimento por trás disso. Muitas vezes, essa crença essa crença é, eu não me acho merecedor. Eu me julgo uma pessoa não merecedora. Eu me julgo uma pessoa que não merece receber, porque eu acredito que eu não sou bom o suficiente. Muitas vezes vem dessa crença, de acreditar que eu não sou bom o suficiente, que por conta disso, né, por não ser uma pessoa boa o suficiente, eu não mereço receber. Ou porque alguém lá na infância, muitas vezes acontece, né, de ouvir da gente, ouvir alguém dizendo pra gente que a gente não merecia aquilo, ou que a gente não poderia pedir, ou que era errado pedir, né, ou que era errado a gente cobrar algo, ou que era errado ou a minha interpretação de que eu não fiz o suficiente, que eu deveria fazer mais e que eu deveria ser uma pessoa diferente para conseguir receber aquilo que eu acreditava que precisava receber, da minha necessidade, que tem a ver com a necessidade, né? Então, eu preciso fazer algo, eu preciso ser essa pessoa para receber, para fazer algo e receber algo. Se eu julgo, né, se eu sou esta pessoa que eu fiz ou faço de tudo para agradar o outro, para mostrar para o outro que eu quero, né, a minha necessidade, e o outro não vê, e o outro não reconhece, e o outro não me dá aquilo que eu, né, acredito que eu preciso, ou da minha necessidade, muitas vezes eu posso julgar que eu não mereço. Então isso eu acabo levando para a minha vida, eu acabo levando para a vida adiante. Então, por mais que eu consiga, e às vezes, muitas vezes é isso, às vezes eu consigo bons resultados, né, na vida, nas situações, na vida como um todo, né? Então, na parte profissional, na parte pessoal, enfim, na parte de relacionamento amoroso, né? Então, talvez eu tenha bons resultados. Mas se eu não consigo ver, esses bons resultados que eu tenho na vida, né? Se eu não consigo, de fato, ver e perceber esses resultados positivos e bons que eu tenho na vida,
eu vou acreditar, né? Porque eu continuo com essa crença de não merecimento e eu vou acreditar que eu não mereço ter algo. E aí eu vou continuar fazendo, né? Eu vou continuar tendo esse tipo de comportamento e reforçando este tipo de comportamento na minha vida, acreditando que eu não mereço ter algo. Muitas vezes, né, vem dessas altas cobranças que eu tive na infância, talvez, né? Porque eu precisava ser assim, eu precisava ter assim, eu precisava fazer assim para conseguir ter algo. Então, a minha percepção é, ou eu tenho que fazer muito, 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 muito para merecer algo, ou por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu faça, eu não mereço receber algo. E aí eu realmente vou me boicotar, eu vou me sabotar, e isso, sabotar o quê? Sabotar a minha vida, sabotar a minha vida como um todo. E quando eu digo como um todo, às vezes é numa área só, às vezes são todas. Então, às vezes eu vou boicotar na área profissional, eu sei que eu tenho, às vezes não é consciente, então pode ser que eu tenha, pode ser não. Eu tenho todas as habilidades, as competências para executar tal situação. Mas se eu não me acho, se eu me julgo que não tenho essas competências e que eu julgo que eu não mereço, eu realmente vou agir como se eu vou me sabotar, eu vou fazer com que eu não consiga executar essa situação, eu vou fazer com que eu não siga esse caminho. Então, vou fazer para quê? E no fundo, eu estou fazendo isso e reforçando essa crença de que eu não mereço. Mas isso é de forma inconsciente. Muitas vezes eu não tenho consciência disso. Por isso que a gente fala tanto de expandir a consciência, por isso que eu falo tanto aqui da gente ter consciência das nossas questões. E quando eu falo ter consciência, antes de entrar nisso, né, eu preciso colocar aqui algumas situações até para a gente entender como é que eu chego nessa consciência de entender esse merecimento ou não merecimento. Então, se eu tenho, e aí eu vou pedir para vocês o quê? Observarem a vida de vocês. É como se você fizesse um raio-x da sua vida. É como se você parasse, e aí precisa realmente ter um comprometimento seu de parar e observar a sua vida como está. Em todas as áreas. Então, área pessoal, né? Profissional, pessoal, eu comigo mesmo, profissional, eu no meu trabalho, na minha carreira, enfim. Eu na área de relacionamentos, então, eu com meu marido, eu com os meus pais, eu com os meus filhos, enfim, na área de, né, com os amigos, então eu com os meus amigos. Então, tudo isso, né, na área espiritual, para que eu possa fazer, para que você possa fazer uma avaliação de como está a sua vida, de como está a sua consciência em relação às coisas que acontecem e o que você acredita que você merece, a questão do pertencimento, né? Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu vou falar sobre alguns sintomas que acontecem, até para você perceber nessas áreas da sua vida, se você sente isso, se você pensa sobre isso, tá? Então, os sintomas, né? As questões que podem vir a te mostrar que você está sabotando a sua vida, ou se sabotando, ou
realmente que está por trás deste comportamento é essa crença de não merecimento. Então, se você tem sentimentos de não pertencimento, e aí fica a seu critério e nas áreas que eu te falei, em todas as áreas da sua vida, se você sente essas questões em todas as áreas da sua vida, então sentimento de não pertencimento, sentimento de não merecimento, se você se compara com os outros a todo momento, então, por exemplo, nossa, mas o fulano faz isso, eu não faço. Nossa, mas o fulano faz aquilo, eu não sei. Nossa, mas o fulano faz aquilo e eu não consigo fazer. O fulano faz isso, fulano é aquilo, fulano... Se você se compara o tempo todo com os outros, né? Se você... Se quando as pessoas te elogiam, você não se sente, né, daquela forma. Se você, quando as pessoas dirigem um elogio para você e você fala, imagina, são seus olhos, imagina, não, que isso, não é assim não. Se você não acredita, né, naquilo que a pessoa está te dirigindo como elogio e você não aceita aquilo, esses são todos sinais de que você precisa parar e prestar atenção em você, na sua vida. E principalmente esses são sinais de que talvez você não esteja acreditando em você mesmo. Você não esteja acreditando de que você merece ter algo, de que você merece ser reconhecido, de que principalmente o reconhecimento de você com você mesmo. E a situação de você excluir a você. Porque quando eu me excluo, né? Então eu estou excluindo a mim, eu estou excluindo que eu sou, que eu faço parte desta pessoa, que eu faço parte desse sistema, eu no fundo acredito que eu não mereço. Então se eu não pertenço, eu não mereço, eu vou me sabotar ou sabotar a minha vida para realmente ter sucesso, para conquistar aquilo que eu quero, para conquistar aquilo que eu desejo. Então, percebe que quando eu coloquei ali no tema da live de hoje, pertencimento, né, e merecimento, o quanto que essas duas coisas estão ligadas. Então, pertencer é incluir. E se eu me incluo nessa situação, nesse sistema, neste meio, eu acredito, né? Então eu mudo a minha crença, eu ressignifico, eu dou um novo significado, que eu mereço ter isso, que eu mereço ter isso na minha vida, que eu mereço estar onde eu estou, que eu mereço esse reconhecimento. Então percebe que quando as coisas elas se ligam, né? As coisas fazem parte. Então, preste atenção nesses sinais que eu falei, nesses sintomas que talvez você tenha na sua vida e que realmente precisam ser olhados, e precisam ser ressignificados, e precisam ser modificados, e precisam ser transformados. Muitas vezes é uma percepção que você tem de que você não merece, porque alguém falou isso para você, ou porque você se sentiu assim e acredita que realmente não merece ter algo, porque talvez alguém na sua família teve um destino difícil e você acredita e se solidariza com isso e acaba ficando emaranhado nessa situação, acreditando que se aquela pessoa não teve sucesso, se aquela pessoa não pôde estar aqui, se aquela pessoa teve um destino difícil, você também precisa ter. E aí você acredita que não merece. E aí você não tem sucesso porque você acredita que, como aquela outra pessoa não teve ou não pôde, você não pode ter sucesso ou não deve, né? Só que é um direito seu. Então, como eu falei, preste atenção aos sinais.
sentimento de não merecimento, sentimento de não pertencimento, se você não acredita em elogios, se as pessoas te elogiam e você não acredita, se você se compara frequentemente com outras pessoas, se você se autocritica excessivamente, então tudo que você faz, você critica, tudo que você é só crítica em relação a você, você não se vê, você se critica o tempo todo. Se você se deprecia, então quando alguém te fala alguma coisa, ou quando você mesmo vai se apresentar, você automaticamente se autodeprecia. Mesmo que às vezes a pessoa que está ali não vai fazer isso, e você faz isso antes da pessoa, né, daquele outro, o que você julga que a outra pessoa vai fazer. Autossabotagem, né, que mina as suas chances de sucesso. Procrastinação, né, quando você procrastina fazer uma coisa que você sabe que precisa ser feito e você procrastina, que deriva da sua insegurança ou dos seus medos. E você sabe que você sabe fazer, que você tem competência, mas você está inseguro porque você não acredita na sua capacidade de fazer aquilo. Então, tudo isso são sinais de que você precisa estar atento e observar isso na sua vida, de que para que você possa transformar, para que você possa dar um novo significado. E aí, eu entro na fase da gente entender, né? E do que você pode fazer, de como você pode fazer e do que você pode fazer. Então, primeiro você precisa observar se esses são se você tem na sua vida esses sinais em alguma área da sua vida e o que você pode fazer. Para você perceber, né, observa, percebe e aí começa a ter uma postura diferente. Principalmente verificar os seus pensamentos, se fazem realmente sentido aquilo. Então, faz sentido você acreditar que você não merece algo na sua vida? Faz sentido quando vem aquele pensamento de que não sou bom o suficiente, não, imagina, eu não consigo fazer isso, eu não mereço ter isso. Então, e aí você questiona o seu pensamento. Mas por que eu estou pensando assim? Faz sentido isso na minha vida? Eu realmente não mereço isso? O que eu fiz aqui, né? O que eu fiz, o que eu falei, quem eu sou, condiz com esse pensamento? Então, questionar os seus pensamentos. Questione os seus pensamentos. Ok? Dica número 1. O que você fazer? Questione os seus pensamentos. Pedir um feedback para as pessoas em relação ao seu trabalho, em relação ao seu comportamento, em relação às suas atitudes. Pedir honestamente um feedback das pessoas do seu círculo social, das pessoas que estão ao seu redor, seja do trabalho, então peça um feedback às pessoas do seu trabalho, se for de um relacionamento, né? Então peça um feedback dessa pessoa e faça isso, peça um feedback honestamente e saiba ouvir o que esta pessoa tem a dizer. Se você está pedindo um feedback, você está pedindo para que as pessoas te deem um retorno sobre algo que você quer mudar, sobre algo que você quer realmente ter certeza, saber se você está no caminho certo, o que você pode melhorar, o que você pode fazer para ser diferente, ou, né, em termos de
conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, reforçar, principalmente quando você conhece os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você pode fazer o quê? Reforçar os seus pontos fortes, aquilo que você tem de forte, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem habilidade, talento, e aí você reforça isso em você. E nos seus pontos fracos, você pode aumentar, você pode olhar para ele e melhorar os seus pontos fracos, né? Como diz, dar um upgrade. Então, aprimorar as suas fraquezas. Você sabe que de certa forma você tem uma fraqueza em relação a alguma situação, alguma coisa. Então, se você sabe que naquela situação, naquele momento, aquele é seu ponto fraco, aquela é sua fraqueza, você pode olhar para isso e melhorar, tá? Então, é isso que eu estou falando aqui. Você tem as ferramentas na mão para fazer. Então, avaliar o seu próprio trabalho, né, a sua situação com um olhar técnico, é como se você estivesse olhando de fora de você, avaliando isso, mas não é com crítica excessiva, é ter um olhar técnico mesmo, de avaliar externamente, como se você fosse outra pessoa, né? Então, vamos dizer, em relação a mim, é a Tatiana, olhando a Tatiana de uma forma mais técnica, mais profissional. E reconhecer, principalmente, reconhecer os seus talentos, reconhecer aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de forte. Muitas vezes eu pergunto até, e isso eu também, quando num workshop, num seminário, eu participei e uma pessoa virou para mim, isso pela primeira vez, né? E falou para mim, quais são os seus talentos? Eu demorei muito, né? Ou quais são as suas qualidades? Principalmente, né? Quando eu tinha que falar das minhas qualidades, foi muito, para mim, né? Foi muito difícil a primeira vez. Porque, na verdade, eu nunca parei para pensar nas minhas qualidades. Eu nunca parei para olhar para isso e para perceber isso em mim. Na verdade, eu olhava mais para aquilo que eu não sabia, eu olhava mais para as críticas, né? Para aquilo que eu realmente... Então, era fácil me criticar, era fácil ter esse olhar crítico em relação a mim, né? E de ver os meus defeitos, né? E de falar rapidamente sobre isso, né? Sobre me criticar. Então, era mais fácil eu fazer isso do que falar das minhas qualidades, do que falar sobre os meus talentos, aquilo que eu tinha como... de observar mesmo e de falar sobre as minhas qualidades. Então, para mim foi muito difícil. E aí, por isso que eu falo, isso me fez olhar para mim, para a minha vida, de forma diferente, com um olhar para mim, para os meus pontos fortes, para os meus talentos, para eu saber aquilo que eu sou realmente, para eu saber que eu nasci para ser quem eu sou, para eu saber que eu nasci para fazer isso, sabe? Então, é realmente reconhecer os meus talentos, apostar neles e falar, vai, você sabe fazer. Eu falar isso para mim mesma, reconhecer os meus talentos, reconhecer as minhas qualidades, reconhecer quem é a Tatiana de verdade. E, óbvio que desta forma eu também preciso olhar para os meus pontos fracos, para a minha parte, para a minha fraqueza mesmo. Porque quando eu entendo que eu tenho pontos fortes, que eu tenho talentos, que eu tenho habilidades, que eu tenho competências, eu também vejo a parte
engloba tudo isso, que são as minhas fraquezas também, porque isso faz parte de mim, isso faz parte de quem eu sou, tanto as fraquezas quanto os pontos fortes. Então, isso faz parte de mim. E quando eu reconheço isso, eu ganho força. Quando eu olho para isso, eu ganho força. E aí eu consigo fazer o que comigo mesma? Eu consigo olhar para isso e saber que eu pertenço a isso, que eu pertenço a algo e que eu pertenço a um sistema e que eu mereço isso, que eu mereço ter isso na vida, que eu mereço ser o melhor, que eu mereço ter o melhor e que eu mereço estar onde eu estou. Então, isso antes de terminar, eu queria realmente deixar para vocês isso daqui que eu trouxe hoje. A questão do pertencimento, do merecimento, né? E de me julgar merecedora, de me julgar merecedora de ter o que eu tenho, de me julgar, por mais difícil que possa estar, por mais difícil que possa ter sido, por mais difícil que possa ter parecido, que a vida, ela traz tudo o que a gente precisa para evoluir, para amadurecer. Então a vida traz para a gente aquilo que a gente precisa. Independente da gente querer ou não, independente da gente pensar ou não, a vida vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa para evoluir, para caminhar, para continuar. Então, antes de terminar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que ficaram até o fim, que entraram, que saíram, que chegaram, que foram, que não viram, que vão ver depois. Que o que eu coloquei aqui faça sentido para você na sua vida, para que você possa transformar, para que você possa mudar. E se preciso for, que você reconheça que precisa de ajuda. Porque tem momentos que a gente precisa de ajuda para ver isso, para ajudar a chegar, né, a enxergar, a reconhecer os nossos talentos, a reconhecer as nossas forças e as nossas fraquezas, aprimorar as nossas forças, aprimorar, né, e fazer com que a gente possa olhar para as nossas fraquezas, aquilo talvez que a gente não tenha uma fraqueza, e que a gente possa reconhecer e que a gente possa aceitar. E a partir disso que a gente possa transformar, fazer a diferença. Então, principalmente, né, reconhecer isso e trabalhar em cima disso. E se a gente não conseguir sozinho, que a gente possa realmente reconhecer que a gente precisa de ajuda, ou que a gente pode contar com um profissional, com uma pessoa que possa me ajudar a entender, a reconhecer, a perceber e transcender, evoluir, transformar, ressignificar. Certo? Então, esse é meu convite para você. E que se fez diferença para você, se algo que eu coloquei aqui tocou o seu coração, fez diferença, te ajudou, que você possa passar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser ajudadas assim como você. E que a gente possa juntos, né, fazer essa transformação. Então, antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite para você, para que você possa refletir e pensar, além de todos os que eu já falei aqui, né? Então, o que você acredita que você merece? Para um pouquinho, durante algum tempo aí no seu dia, sua semana, enfim, e responde essa pergunta. Não precisa ser para mim,
mas principalmente para você. Para que você perceba realmente, sinta, ouça, enfim, que você perceba isso na sua vida e reflita sobre isso. O que você precisa mudar a partir disso? Ou não, ou melhorar, né? Às vezes não mudar, mas melhorar a partir dessa sua percepção do que você acredita que merece, né? E começar a assumir a responsabilidade da sua mudança, da sua transformação. Começar a assumir a responsabilidade de se perceber, de sentir e de acreditar, principalmente, que você merece o sucesso, que você merece o melhor e que você tem o direito de pertencer e de merecer o melhor na sua vida. Essa é a live de hoje. Eu amei estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque de trazer isso e que faz diferença, fez diferença na minha vida, tenho certeza que vai fazer diferença na sua e de muitas outras pessoas. Então eu conto com você para compartilhar este conteúdo com outras pessoas e que você possa sim acreditar que você é merecedor, merecedora de ter sucesso na vida e que você tem o direito de pertencer, de merecer o sucesso na vida. Então, eu acredito em você. E você acredita? Bom, termino por aqui. Agradeço demais, né, por estarmos aqui mais uma vez. Te espero aí durante a semana e semana que vem com mais uma live sobre crenças, né? E aí, durante esse tempo aí, eu vou trazer outras, né, vou falar um pouquinho sobre principalmente a questão da crença de capacidade. Então, a crença de capacidade é se eu acredito que eu tenho capacidade de fazer. E a crença de identidade, de quem eu sou, de quem eu acredito que eu sou. Ok? Então é isso, pessoal. Venho trazendo aí também essa visão sistêmica sobre o nosso sistema, sobre aquilo que realmente impacta a nossa vida, a nossa história, nossa família, né? Sobre essa visão tão linda e da qual eu tenho tanta gratidão por ter conhecido, ter feito diferença na minha vida, eu ter realmente transformado a minha vida a partir disso e de outras, né? Como eu falei aqui sobre o coaching, né? Sobre a visão sistêmica, a pedagogia, né? Então eu trago tudo isso sobre a PNL, Programação Neurolinguística. Eu trago todas essas situações, né? Essas técnicas, essas questões aqui para você, para te ajudar a você chegar num outro nível. Então, um beijo carinhoso para vocês. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.